Está começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre honorários sucumbenciais. O artigo 5º determina que a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. E diz ainda que ninguém pode ser privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. E para ter acesso à justiça, muitas vezes a gente recorre a um advogado. Para falar sobre o pagamento dos honorários destes profissionais, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o juiz federal Vicente de Paula Ataíde Júnior. Ele é mestre em Direito Processual Civil. Também vamos conversar com Juliano Costa Couto, presidente da Comissão de Honorários da OAB do Distrito Federal. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutor Juliano, queria que o senhor começasse explicando para a gente o que são os honorários sucumbenciais. Os honorários sucumbenciais, eles são uma parte da decisão definitiva do juiz, quando ele julga uma causa a favor ou contra o interesse de um dos litigantes, e aquele litigante que se ver vencido nas barras da justiça, ele costuma sofrer, além do principal, que ali é o debate do processo, ou uma dívida, ou um direito de fazer ou não fazer, o juiz costuma condenar a parte vencida, a perdedora, em honorários de sucumbência, que são destinados à remuneração do patrono da parte que venceu. Então, a sucumbência, sucumbir é perder, né? Aquele que vai a juízo ou é chamado e perde a causa, ou seja, não tinha razão, não deveria ter ido ao judiciário, deveria ter cumprido isto antes da discussão, ele acaba tendo essa condenação acessória, né? Adjacente ao debate principal. Juiz, esse é um tema polêmico? É polêmico, mas, antes de tudo, é preciso afirmar que os honorários sucumbenciais eles são muito importantes no sistema de justiça. Justamente porque eles vêm para atender ao chamado princípio da sucumbência, o princípio da reparação integral, ou seja, uma frase pode sintetizar isso. Aquele que vai à justiça e que tem razão não pode ser prejudicado pelo processo. Me parece que essa é a ideia fundamental que originou a ideia dos honorários sucumbenciais, pelo menos na versão original do Código de Processo Civil de 73. Mas a polêmica ela é posterior, especialmente com o advento do Estatuto da OAB de 1994, que transferiu essa verba, os honorários sucumbenciais, da parte vencedora para o seu patrono, para o advogado. E essa é uma polêmica que marca a discussão de honorários sucumbenciais. Afinal de contas, e pela sua natureza, os honorários sucumbenciais devem ser destinados à parte que venceu com uma forma de ressarcimento, né, pela contratação do seu advogado, ou ela é uma verba que deve ser destinada com um crédito autônomo para o seu advogado. Nós vamos voltar a discutir mais sobre isso daqui a pouco, mas antes vamos ver uma reportagem que mostra que a súmula do Superior Tribunal de Justiça limita a cobrança de honorários sucumbenciais quando estes não são especificados na decisão transitada em julgado. O STJ entende ainda que o valor deve ser pago somente ao advogado. O Código de Processo Civil determina que quem perde uma ação na Justiça deve pagar ao advogado da parte vencedora 10% a 20% do valor da causa. Essa verba é chamada de honorário de sucumbência. O objetivo é recompensar o advogado pelo serviço jurídico prestado. Mas para causas de até 20 salários mínimos nos juizados especiais, não é preciso advogado, o que eliminaria esse pagamento. Mas a segunda turma recursal do Juizado Especial de Minas entendeu diferente. Em Minas Gerais, uma pessoa ganhou uma ação contra o município de Uberlândia no Juizado Especial, sem a participação de um advogado. Mesmo assim, a prefeitura foi condenada a pagar os honorários de sucumbência, porque a medida teria natureza punitiva. O município recorreu e o Superior Tribunal de Justiça concedeu uma liminar, suspendendo a decisão. O ministro César Asfor Rocha alegou que o objetivo do pagamento não é punir a parte perdedora, e sim recompensar o advogado pelo trabalho dele.
Por isso, o valor deve ser pago apenas ao profissional. Se o juiz fixar um percentual, por exemplo, 10% do valor da causa, do benefício que a pessoa recebeu, não havendo advogado atuando no processo, a parte teria recebido, além do seu direito, porque a Justiça reconheceu o seu direito e mandou pagar, teria acrescido a esse direito um valor que ela não tem direito, porque ali não houve serviços jurídicos prestados para serem remunerados. Doutor Juliano, vamos voltar à polêmica aqui. Quem fica com os honorários sucumbenciais? O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil é claro em relação a isso? Olha, eu me atreveria a dizer, não fugindo do debate, mas essa polêmica hoje do destinatário dos honorários de sucumbência, essa polêmica não mais existe, mas ainda depois da inserção do Estatuto do nosso diploma legal. A maior polêmica que existe hoje, Flávio, e essa sim é grande, e talvez o doutor Vicente até possa dar os seus parâmetros, é acerca dos valores que costumam ser arbitrados pelo juiz a título de honorário de sucumbência. Então, a Ordem dos Advogados, a Seccional DF e outras mais, criaram as chamadas comissões de honorários, com um dos objetivos seria este. Porque, às vezes, acontece o seguinte, junto à União Federal, o doutor Vicente é juiz federal, você tem uma causa de um enorme valor em debate com a União Federal. Exemplo, a União Federal vem cobrar de um cliente meu 2 milhões de honorário, de títulos da dívida fiscal, né? E aí, a gente, por exemplo, o advogado defende a empresa e mostra que a dívida é indevida. Então, trouxe um proveito econômico à parte, o que estava em debate, o valor de 2 milhões de reais, que deixou de ser pago e deixou de ter direito à União de cobrá-lo, e às vezes os honorários sucumbenciais não correspondem, o juiz arbitra às vezes em 2 mil reais, que é 0,1% do valor em debate. Então, a discussão maior, a polêmica maior, acredito eu, estaria aí. Hoje é inegável que os honorários de sucumbência são devidos ao advogado que trabalhou na causa, levando em conta algumas variáveis, como complexidade, risco, local da prestação de serviço, tempo que demorou o processo e outros mais. Juiz, e como é que é definido o valor desses honorários? Desde 94, está no Estatuto da OAB que os honorários sucumbenciais são devidos ao advogado. No entanto, nós estamos, nesse momento, discutindo um novo Código de Processo Civil, que essa questão está retornando, né? Já que se pretende incluir no Código de Processo Civil um dispositivo muito semelhante ao que existe no Estatuto da OAB, destinando ao advogado essa parcela dos honorários de sucumbência. Então, me parece que essa questão ela vai voltar à discussão, ela já está posta novamente em função dos debates no Congresso Nacional sobre o novo CPC. O que eu acho importante ainda é saber, mantendo-se esta derivação dos honorários sucumbenciais para o advogado, qual é a solução que nós vamos dar à parte que vence a demanda? Volto a dizer, a parte que tem razão não pode ser prejudicada pelo processo, não pode ser prejudicado pelo simples fato de ir à justiça. E na sistemática atual, com os honorários sucumbenciais sendo totalmente destinados ao advogado e não à parte, ela fica sem ter como se ressarcir. Ou seja, ir à justiça é um prejuízo. Mas e hoje, como é que são definidos esses valores que são pagos de forma sucumbencial ao advogado? Em princípio, o CPC ele estabelece alguns parâmetros. Vai depender da natureza da causa, mas tomando como base as causas condenatórias, com indenizações, né, o artigo 20, parágrafo 3º do CPC, ele estipula uma variação de 10% a 20% da condenação, né, em que o juiz vai sopesar essas variáveis que o doutor Juliano estabeleceu, o zelo, local do trabalho, etc. Doutor Juliano, e o pagamento já é automático, é junto com o valor da causa? Como é que o advogado hoje em dia recebe esse honorário sucumbencial? Perfeito. Fazendo um registro do que o doutor Vicente colocou acerca dos honorários sucumbenciais serem destinados ao advogado ou à parte. Se eu fui demandado por alguma parte e eu ganhei a causa, e obviamente aquela parte, quando foi condenada em honorários sucumbenciais, eles são destinados ao meu advogado e eu tive que pagar ao meu advogado para me defender. Existem hoje precedentes em que eu posso entrar com uma ação de indenização contra aquele cidadão que me processou, visando inclusive ao ressarcimento dos honorários que eu paguei para o meu advogado. Essa seria a forma de indenização completa daquele demandado que saiu vitorioso. Esse é um aspecto. O outro, que até o Código de Processo Civil também, como o doutor Vicente bem colocou, está sendo aí objeto de debates, e particularmente nós da Ordem iremos lutar por
pela inserção de fato que é muito interessante, que é o seguinte: os honorários sucumbenciais, Flávio, eles são dispostos pelo juiz na sentença de primeiro grau. Então, às vezes, o processo até da sua apresentação até a sentença passou 1 ano e meio, 2 anos. Na verdade, como existem muitos recursos, esse processo pode demorar ainda muito tempo. E aqueles honorários, se não forem objeto de recurso, serão mantidos os mesmos, nesse mesmo patamar. Então, nós pretendemos inserir no Código de Processo Civil algo que, em se havendo recurso, majora-se no honorário de sucumbência. Em se havendo recurso para o Tribunal Superior, assim sucessivamente. Por quê? Qual é o custo da manutenção de um processo por 5, 6, 10, 8, 15 anos para um escritório de advocacia, para a justiça e para as partes? Então, entendemos nós que, às vezes, isto deve ser levado em conta. E outro aspecto que não está na lei é o risco econômico para o advogado quando ele topa, quando ele aceitar uma causa de um valor muito alto, né? Então, pretendemos nós dar mais elementos, né, aos magistrados para que possam, no nosso entender, de uma forma mais objetiva possível, dispor sobre esses honorários advocatícios, levando em conta o risco da atividade e, às vezes, até o prazo em que o processo fica em curso. O senhor acha, juiz, que tendo essa modificação vai evitar muitos recursos que são interpostos? Essa técnica do desestímulo ao recurso, ela é conhecida até no direito comparado. Nós temos até na Justiça do Trabalho algo nesse sentido, mas não a título de honorários sucumbenciais. Mas o doutor Juliano, ele levanta a questão de que isso poderia ser questionado em uma outra ação. Exato. Mas isso me preocupa muito. Perfeito. Me preocupa a bola de neve que isso pode significar para o judiciário se em cada ação que nós tivermos, isso puder redundar numa ação indenizatória posterior só para cobrança de honorários em termos de ressarcimento. E aí os honorários desta nova ação vão ser objeto de uma nova ação indenizatória? Sim. Ou seja, é uma circularidade infinita. Eu acho que, nesse aspecto, muito mais interessante seria, sim, coisa que eu, pelo menos na minha experiência, não vi, do advogado pedir essa condenação na própria ação. Esta possibilidade demandaria uma alteração legislativa que permitisse ao réu fazer um pleito em seu favor, né, quando da apresentação de uma defesa. Que hoje em dia, só algumas ações têm a chamada natureza dúplice, em que o réu pode ser aquinhoado com algum direito, né? Esse debate ele é importante e necessário. E os honorários advocatícios, eles têm diversas funções, como bem colocou o doutor Vicente, e uma delas acontece no juizado especial, que até foi tema da reportagem, que no juizado especial, quando você não entra com recurso, não há condenação em sucumbência. Só quem perdeu e se insurgiu contra aquilo, somente aí o advogado passa a ser obrigatório, porque entende-se, presume-se que o recurso é uma peça muito técnica, o leigo não teria condições de fazê-lo ou não da forma como deveria, e aí sim haveria condenação honorária. E isso funciona, sim, senhor, né, como algo em que as partes pensam em não recorrer. E isso, ou seja, olha onde é que eu estou querendo chegar com o raciocínio. Quando há uma valorização dos honorários de sucumbência, e é interessante notar que no juizado especial ele leva-se em conta o valor da causa, já na justiça comum nem tanto, só se o juiz assim o arbitrar, isso funciona como algo que contém a demanda. Né? Às vezes a empresa, eu advogo para a empresa em juizados especiais, ela fala, olha, qual a chance de ganhar, doutor? Olha, aqui o risco é razoável, a condenação foi em R$5.000, pode ter um ônus maior. Então, vamos ficar por aí e paga-se. É bom para as partes, que a resolução do conflito se dá de forma mais célere, é bom para o judiciário, que não se vê tão assoberbado com ações, e às vezes é bom até para o advogado, que ele também quer se livrar de um processo para poder pegar novos clientes, né? Então, a sucumbência tem essa função, às vezes até educacional. Nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje os nossos convidados são o advogado Juliano Costa Couto, presidente da Comissão de Honorários da OAB-DF, e o juiz federal Vicente de Paula Taide Júnior. Eles conversam conosco sobre honorários sucumbenciais. O Código de Processo Civil determina que a sentença condena o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. E diz ainda que a verba honorária é devida também nos casos em que o advogado funcionar em causa própria. Doutor Juliano, vamos só explicar aqui a diferença entre honorários contratuais e honorários sucumbenciais. Os honorários contratuais, chamados pro labore, é um valor em que o advogado acerta com seu cliente e que o cliente adianta este valor para que o advogado, a partir daquela remuneração, entre com a ação ou promova a defesa dele se ele for réu.
são chamados prolabore. Esses honorários são pautados na tabela de honorários da OAB, cada seccional tem a sua, ali em tese seriam estimados valores mínimos de forma a não aviltar a profissão do advogado e que, obviamente, dali para cima, cada advogado tem seu valor, cada causa tem seu risco e aí leva-se em conta até a capacidade econômica do cliente e o que está sendo envolvido. Então, os honorários contratuais têm natureza civil e são negociados entre advogado e cliente. Além disso, previsto em lei, tem os honorários sucumbenciais, que quem paga estes honorários não é o cliente do advogado, é o ex-adverso, é a outra parte no processo e que o advogado só recebe esta causa se ele e o cliente dele saírem vencedores da causa. Eu costumo brincar, Flávio, que quem ganha a causa não é o advogado, porque o direito não é dele, ele é só um instrumento em busca do direito feita pela parte. Quem ganha a parte é o cliente. E eu me atreveria a incrementar que existe mais um tipo de honorário que ele é muito comum de ser acordado entre as partes. Então, exemplo, vem um cliente e me procura, quer processar a sua empresa de seguro buscando a indenização de R$100 mil. Aí ele vai ao escritório, eu cobro dele 5, 10 mil reais para entrar com esta causa. E acerto com ele o chamado honorário de êxito, em que se ele ganhar, dependendo do que ele ganhar, o advogado também participa com ele daquilo que ele receber. Eu costumo brincar com o advogado, nessa hipótese, ele vira sócio do cliente. Então, se ao final da ação, ele tiver sucesso, a seguradora for cobrada em R$100 mil e ele receber esses R$100 mil, o advogado também participa dentro desses 100 mil, também participa com ele e pode ganhar também a sucumbência que vai ser paga pela seguradora porque foi vencida na causa. Resumidamente, seriam estes 3 tipos de honorários, além de outros que existem hoje. Juiz, agora o pagamento desses honorários sucumbenciais já é automático? Tem que constar da sentença? Como é que funciona? Os honorários sucumbenciais, eles entram dentro daquilo que a gente conhece como verbos de sucumbência, que não se limita apenas aos honorários sucumbenciais, mas às custas processuais que tenham sido adiantadas, as despesas em geral. Né? E isso nós consideramos, a jurisprudência, a doutrina há muito tempo já considera como pedido implícito. Ou seja, mesmo que a parte não formule no juízo comum um pedido de condenação do vencido a pagar os honorários sucumbenciais, a reembolsar custas, as despesas do processo, o juiz, de ofício, automaticamente tem que fazer constar isso na sua sentença, e se não o fizer, certamente a parte, através de embargos declaratórios ou de um outro meio de insurgência, vai exigir que o juiz assim o proceda. Ou seja, é um pedido implícito, é algo que o juiz sempre, nos casos da justiça comum, tem que proceder. Agora, isso não implica em pagar os honorários contratuais. Aí é a parte que contratou é que tem que arcar com esse valor. Então, aproveitando os esclarecimentos que o doutor Juliano procedeu agora há pouco, até e trazendo à tona o que ele mesmo suscitou anteriormente sobre o pagamento, o valor que os juízes têm fixado a título de honorários sucumbenciais, que em muitos casos têm sido considerados irrisórios. Pois bem, é preciso, nesse aspecto, deixar bem claro que o advogado ele tem a sua remuneração por honorários contratuais. Ele é um profissional liberal. Ele é essencial à administração da justiça, mas ele é um profissional liberal que recebe via pagamento que o seu cliente faz. Então, imagine você que o cliente tem um direito a receber R$10 mil. Ele contrata o seu advogado e contrata 20% disso ou adianta R$2 mil. Portanto, dos R$10 mil que ele tinha para receber, descontados os R$2 mil que ele vai ter que pagar para o seu próprio advogado, ele receberia apenas R$8 mil. Os honorários sucumbenciais, esse que nós estamos discutindo, historicamente se destinava a recompor este patrimônio. Ou seja, ele não iria só receber R$8 mil, ele ia receber os R$8 mil mais os honorários sucumbenciais para compensar a contratação do seu advogado. Quando o Estatuto da OAB destinou esse valor dos honorários sucumbenciais ao advogado, tirou da parte essa possibilidade de ressarcimento. Né? Então, quando o juiz ele está para fixar os honorários sucumbenciais, ele tem consciência que o advogado ele vai receber naquele processo aquilo que foi estabelecido nos seus honorários contratuais e que, inclusive, em muitos casos, o próprio contrato de honorários é juntado no processo para que o juiz, no momento de expedir um precatório para ordenar o pagamento, já proceda o desconto.
Já é tudo pago junto? 10 mil reais tem para receber, o juiz já ordena que desses 10 mil reais sejam descontados os honorários contratuais. Ou seja, o advogado vai receber. A questão é que hoje, com os honorários sucumbenciais, da maneira como ficaram estabelecidos no Estatuto da OAB, o advogado vai receber, além daquilo que ele tem para receber pelo contrato, esses honorários sucumbenciais, que para a população, né, é muito comum a gente ver a ideia de que o advogado está recebendo 2 vezes pelo mesmo serviço. Bom, já que o senhor falou na população, então, nas ruas as pessoas falam sobre honorários para os advogados. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. A pessoa já está batalhando uma causa porque precisa, então eu acho que é uma injustiça, eu acho que eu sou contra isso aí. A pessoa perdendo e está indignada com isso, ela tem que pagar o honorário do outro, sim, porque ele trabalhou, né? E a profissão dele é essa. Se eu perdi, eu não tenho direito de pagar. Se eu ganhei, eu concordo que eu tenho que pagar, porque eu vou ganhar uma situação que normalmente é sempre acima do que é realmente o real, então não é justo, é justo que eu pague para o advogado. Eu acho que não é justo uma pessoa pagar 2 advogados, mesmo se ela perder o caso. A lei, às vezes, ela não favorece nem mesmo as pessoas que estão ao seu favor. Eu acho injusto. E também a questão de ter mais outro gasto indevido também não está certo. Doutor Juliano, vocês não veem bem assim, né? Não é questão de pagar 2 advogados, né? Como é que funciona? Na verdade, o que merece ser levado em conta, obviamente, a situação não parece ser tão simples, né? A parte que foi a juízo e perdeu, ou obrigou ao outro ir a juízo e perdeu, qual é o resultado desse raciocínio? Ela fez com que o outro mobilizasse o judiciário desnecessariamente, se ela não tinha razão, e ela opôs uma resistência àquela pretensão e que, ao final, se mostrou indevida. E neste caso, esses honorários, eles devem sim ser pagos, porque o trabalho desenvolvido ali que colaborou para o alcance daquele resultado. Não é à toa que hoje, em tese, é uma fala popular que não existem médicos desempregados, e existem sim advogados desempregados. Porque o bom advogado, ele sim ocupa seu lugar no mercado, consegue sua remuneração e seu espaço. Por quê? Porque ele é capaz de contribuir de forma mais profícua para o alcance dos interesses do seu cliente. Então, é indispensável pensarmos hoje, no caso de que a sucumbência deve sim ser paga pela parte que perdeu. E é importante ressaltar que este aspecto, como dito anteriormente, da educação, de que o advogado leal a seu cliente, ele tem que chegar dentro do escritório dele e dizer que, olha, esta causa corre o risco de você perder e, além dos ônus que você está tendo comigo, pagar a outra parte. E só para arrematar, eu que sou de Minas Gerais, o mineiro, sempre que ele procura o advogado, brincamos nós, que ele conta o caso ao contrário, né? Ele conta o caso da outra pessoa. E aí ele só contrata o advogado quando o advogado diz, olha, está muito perigoso, o senhor pode perder. Ele fala, então o senhor que eu vou contratar porque o senhor foi leal comigo. Então é uma cautela que deve sim ser tomada. Juiz, isso vale para todo tipo de causa ou não? Existem alguns sistemas que realmente dispensaram a figura dos honorários sucumbenciais, como na Justiça do Trabalho e nos juizados especiais. Até na primeira reportagem que apareceu, foi falado a respeito dos juizados especiais até 20 salários mínimos, né, que a parte não é obrigada a contratar advogado até 20 salários mínimos. Nos juizados especiais federais, a parte, em todas as causas, não precisa a contratação de advogado. E, em função disso, não há mesmo que ele contrate um advogado, não há a previsão de honorários sucumbenciais. Se for no juizado especial, mesmo que contrate advogado. Mesmo que contrate. Aí, como o próprio doutor Juliano ressalvou, a não ser que recorra. E aí, recorrendo, ele corre o risco de ser condenado em honorários sucumbenciais. Mas veja, esse ponto é importante. Isso não é bom. A não existência de honorários sucumbenciais, nem na Justiça do Trabalho, nem em juizado especial. Eu volto a dizer, isso viola a ideia de que quem vai ao judiciário com advogado, se contrata advogado, ele tem que ter o direito a se ressarcir da contratação do seu profissional. Não pode ser prejudicado quem tem razão. Ou seja, o princípio da sucumbência, a regra da sucumbência, a ideia dos honorários sucumbenciais, ela deveria ser estendida a todos os ramos em qualquer tipo de ação, mas com a ressalva.
na nossa concepção, ela tem que servir para ressarcir a parte que venceu e não se tratar de remuneração adicional ao advogado, que, como eu disse, ao nosso ver, a remuneração do advogado são os seus honorários contratuais. Então, só para a gente encerrar aqui, doutor Juliano, então, para a gente deixar bem claro, por enquanto, quem quiser ser ressarcido tem que pedir uma indenização, é isso? Exatamente, tem que entrar com outra ação. E é importante registrar, o doutor Vicente muito bem colocou, é uma luta hoje não só da ordem em favor de seus associados, mas também da sociedade como um todo. Veja que, como o doutor Vicente colocou, na Justiça do Trabalho não existe horário de sucumbência. E qual a regra que ali se pratica? Normalmente, o menor mais humilde, menor aquinhoado economicamente, é um empregado, na grande maioria das vezes o humilde, ele não tem como adiantar honorários contratuais. Então, um contrato ali celebrado com seu cliente é unicamente de êxito. É aquele que eu mencionei, que o advogado só ganha se o cidadão ganhar. E, às vezes, muito me entristece ver um profissional mais humilde ingressar em juízo atrás de suas verbas rescisórias, que são devidas por lei, e, às vezes, o advogado, obviamente até para sua própria sobrevivência, celebra um contrato com aquele cidadão de 20% a 30% daquelas verbas que ele recebe. Então, entendemos nós, a Ordem dos Advogados do Brasil, que deve sim ser feita uma reforma legislativa de forma que inclua-se na Justiça do Trabalho os honorários sucumbenciais. Quais serão os benefícios disso? Primeiro, a empresa pensará mais na hora de resistir ao pagamento da verba amigável de seus empregados. Segundo, o empregado, o mais humilde cidadão brasileiro, também será beneficiado, porque a ordem tenderá a impor a redução dos honorários contratuais do advogado, porque como vai ter sucumbência de 10% a 20%, o que ele pega da parte do cliente dele pode ser diminuída. Entendemos que é uma questão de justiça para todos. Bom, e nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutor Juliano Couto, juiz Vicente Paulo, eu agradeço a participação de vocês aqui conosco. E agradeço também ao juiz federal José Giacomo de Mendes, do Paraná, que sugeriu o tema abordado hoje pelo Artigo 5º. E lembro que você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá.